Olá, meus pequenos, tudo bem? Nós estamos vendo o terceiro momento modernista, bem no finzinho já, tá ok? E a gente vai ver hoje a maior escritora brasileira e uma das maiores escritoras do mundo, de todos os tempos, né? No Brasil, um dos maiores escritores, né? Não sendo assim, só entre as mulheres, a melhor mulher. Não, um dos grandes escritores do Brasil, né? Se eu te considera Machado, Graciliano, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, os maiores escritores em prosa do Brasil. Ela é escandalosamente maravilhosa, Dona Clarice Lispector, e a gente faz uma reverência porque ela realmente é de uma grandeza extraordinária. E ali, a Dona Clarice, ela não estava muito interessada numa coisa chamada historinha, sabe? Ela não estava muito interessada na narrativa em si. A narrativa era só um motivo para que ela fizesse altas considerações psicológicas, altas considerações intimistas. Ela gostava de fazer um aprofundamento da personalidade de cada um dos personagens que ela tratava e que algumas vezes refletia ela mesma ou todos os fantasmas que ela trazia dentro de si. A gente poderia dizer que tem uma influência enorme do existencialismo. Vocês devem ter estudado o existencialismo em filosofia, em sociologia. E há um aprofundamento na vida das personagens de uma maneira que a gente vai dizer que ela tem um processo que foi criado no início do século XX, chamado fluxo de consciência. Conforme as ideias vêm de dentro, elas devem ir para a página em branco. Então a Dona Clarice, ela tinha por mania escrever em bloquinhos, em cadernetinhas que ela trazia. Quando vinha alguma ideia na cabeça dela, ela deixava anotado. Depois ela transcrevia para os livros quando ela ia publicá-los. E praticamente, eu tenho algumas obras dela que mostram esses trechos das cadernetinhas e eram transcritos exatamente como vinha. Então por isso que a gente diz que é um fluxo de consciência, sabe? O fluxo do rio, o fluxo do trânsito, veio, então tu coloca no papel. Dona Clarice fazia assim. Ela disse numa entrevista que ela, quando terminava de datilografar suas obras, ela já mandava rápido para a editora, para a gráfica, e depois ela nunca mais queria ver a obra. Ela não deixava nada registrado, nada guardado. Ela falava, não, já acabou, eu já pari, eu já produzi, já não preciso mais disso, já saiu de mim, porque ela realmente precisava colocar aquilo que estava dentro dela para fora. Então a obra de uma profundidade extraordinária, Dona Clarice Lispector. Então a gente vai chamar de uma prosa existencialista, de uma prosa intimista, de uma prosa psicológica, um intimismo psicológico que se utiliza do fluxo de consciência. A Dona Clarice fazia muito enfeite com a palavra? Não, ela dizia que não gostava. Eu sei que ela dizia porque tem uma entrevista que eu gostaria muito que vocês vissem. Vocês vão encontrar no YouTube. É a única entrevista que tem dela na televisão brasileira. É assustadora. Ela fez a entrevista poucos meses antes de falecer de um câncer. E parecia que ela meio que pressentia que ela tinha pouco tempo. A última frase dela na entrevista é bem assustadora, que ela diz assim, quando eu não estou escrevendo, eu estou morta e nesse momento eu estou falando de meu túmulo. Como se ela dissesse assim, como eu não estou escrevendo nenhuma obra, parece que eu estou morta. E ela morreu poucos meses depois. Dona Clarice tem no entorno dela uma aura de misticismo gigantesca, né? Você pode ver nas redes sociais, ela é muito citada. Até algumas bobagens que não são dela colocam que é da Clarice, porque dá uma respeitabilidade imensa. Mas a própria Clarice, ela dizia, às vezes eu escrevo tanta bobagem e consideram que tudo que eu escrevo é tão importante. E às vezes eu escrevo uma coisa muito importante e as pessoas não notam que aquilo é importantíssimo. Clarice é realmente um grande enigma. Por isso que a gente vai chamá-la de universal atemporal, porque a gente pode ler e reler a obra dela quantas vezes a gente quiser, que a gente vai sempre achar algo a mais na obra. Ela escreveu contos, ela escreveu crônicas, ela escreveu romances. Ela partia de um nada de uma narrativa, um quase nada de narrativa. E a partir dali ela fazia altas considerações dos personagens que geralmente estão falando na primeira pessoa
e no tempo psicológico, né? No tempo da lembrança, num flashback. E esses benditos desses personagens da Dona Clarice, na maioria das vezes eram mulheres de meia idade que moravam no Rio de Janeiro, num bairro bom, tão parecido com ela, essas características, né? O que a gente precisa saber como curiosidade é que ela nasceu na Ucrânia, que na época que ela nasceu fazia parte da União Soviética. Hoje é um país independente, a Ucrânia, muito influenciado ainda pela Rússia, mas é um país independente. Ela nasceu lá e veio muito pequenininha, neném, para o Brasil. O pai dela veio fugido da Revolução Russa e ele acaba vindo para o Recife, aqui no Brasil. E no Recife ela viveu até uns 10 anos, mais ou menos, e ela aprendeu um pouco do sotaque nordestino, mas ela tinha um probleminha na fala, ela tinha a língua presa. Então misturou um sotaque nordestino com a língua presa, e se vocês ouvirem a entrevista que ela dá para a TV Cultura no YouTube, dá para vocês verem, dá a impressão de que ela tem sotaque, né? Que ela carrega no sotaque. Não, ela não sabia nada de ucraniano, ela não tinha nenhuma influência, ela praticamente nasceu no Brasil, ela veio para cá com meses. Mas ela fala de um jeito estranho, então tem uma mística imensa no entorno da Dona Clarice Lispector. E ela escreve Laços de Família, que é talvez o livro de contos o mais comentado dela, o mais exigido nos vestibulares. E dentre os contos que nós temos no Laços de Família, a gente vai ter o amor, né? Acho que eu pedi para que vocês lessem para mim esse ano, Amor. E a gente vai ter romances extraordinários da Dona Clarice Lispector, tudo muito voltado para essa questão intimista das personagens. A gente vai ter A Maçã no Escuro, a gente vai ter A Paixão segundo GH, a gente vai ter, deixa eu lembrar uns outros aqui para vocês, pequenos. Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro que ela escreve aos 19 anos. Quando ela escreve Perto do Coração Selvagem, a crítica que leu o romance disse assim: esse escritor com um pseudônimo desagradável, o crítico não considerou que pudesse ser uma mulher e muito menos uma menina de 19 anos que tivesse escrito aquilo, e considerou que Clarice Lispector era o pseudônimo de algum escritor. Já veja aí, né, que tinha um machismo e uma certa repulsa à obra que fosse de uma mulher e com aquela capacidade, com aquela categoria. Perto do Coração Selvagem. Leiam, é extraordinário. E A Paixão segundo GH. Aqui nós vamos ter 2 livros que seu tio quer contar para vocês. Um deles é A Paixão segundo GH e o outro é A Hora da Estrela, que é considerada a obra máxima dela. É o último romance que ela escreveu. Na entrevista que ela dá para a TV Cultura, ela comenta bastante de como que foi a criação da Hora da Estrela. Ela tinha acabado de escrever, então ela faz alguns comentários rápidos, assim, muito por cima, e deixa muito enigma pra gente, compreende? Então seu tio precisa de um tempo para explicar A Hora da Estrela. Mas tem o Paixão segundo GH, que é, de modo geral, o que os romances dela faziam. Uma personagem de primeira pessoa, uma mulher morando num bairro bom do Rio de Janeiro, Zona Sul, e de meia idade, e que vai fazer altas considerações sobre a sua existência, sobre o seu intimismo psicológico. E GH é o nome da personagem, e a tradução de GH é GH, não se traduz, tá? A Paixão segundo GH. Só que nós não vamos falar de paixão, essa de coração, de amor, olhos nos olhos, não. Paixão significa, assim, o momento de sofrimento que ela passa até a ressurreição. Seria mais ou menos a paixão de Cristo. Sabe quando você fala paixão de Cristo, sexta-feira da paixão? Tudo que Jesus passou até o momento que ele morre e renasce, né? Então, a paixão segundo GH é isso. É uma mulher que vai entrar no íntimo do seu ser, questionar, e vai sair nova, renovada, para uma nova existência. É assim que é a Dona Clarice. Vou contar para vocês na próxima aula, tá bom? Até já.